Mas você não precisa parar de se reunir no lar para estudar a Bíblia, para orar, não é mesmo, pastor? Não só não precisa parar, mas como deve continuar, porque uma das promessas é que o Espírito Santo nos últimos dias ia cair em pequenos grupos de oração. Foi assim que a igreja começou no livro de Atos dos Apóstolos, e mesmo que hoje vivamos num outro contexto, nada nos impede também de ter as nossas reuniões domésticas, fazendo da nossa casa uma extensão da igreja local. Antes, quero orar com você, convido assim como você está, a fechar os seus olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, ao revisitarmos em nossa memória tudo aquilo que já aconteceu durante essa semana, o nosso coração se enche de gratidão. Amém. Te louvamos e te adoramos pela maneira como o Senhor tem revelado o seu poder através da pregação do pastor Rodrigo. Amém, Pai. Nessa noite pedimos mais uma vez que o teu Santo Espírito use o pastor Rodrigo, mas ao mesmo tempo prepare o nosso coração, a nossa mente, e que aqui dentro possa entrar a mensagem que o Senhor já preparou. Toma a nossa vida e nos ajude nesse momento a te ouvir de maneira bem audível. Pedimos no doce nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. A Bíblia fala diversas vezes em juízo, juiz, julgamento. Mas às vezes as pessoas pensam naquele juízo da Bíblia apenas no sentido forênsico ou, quem sabe, do direito. Mas nem sempre esse é o significado por detrás do julgamento na Bíblia, e eu vou explicar isso para você. Por exemplo, quando nós vamos ao livro de Juízes, muitas pessoas pensam que havia uma série de magistrados em Israel ali, pensam apenas naqueles homens e mulheres como Débora, Baraque, Sansão, como sendo juízes, assim como o juiz da primeira vara de família, do tribunal de tal lugar. Mas não é bem esse o sentido. Na Bíblia nós temos duas palavras para juiz. Você tem a palavra dam, que é juiz num sentido geral da palavra, e você tem a palavra shofet, que é juiz no sentido um pouco mais amplo. Juiz no sentido de um libertador, de alguém que toma a minha defesa, que briga por mim ou comigo diante da ameaça de um exército inimigo. E foi isso que os juízes fizeram na Bíblia. Embora eles também tivessem, vez ou outra, a função de julgar algum caso, pelo menos aqueles juízes ali que antecederam a monarquia de Israel, o seu principal papel não era julgar pequenas causas, era libertar o povo dos opressores, especialmente os filisteus, os moabitas, os amonitas, que vinham sempre atacar Israel e as 12 tribos. Então Deus levantava aqueles juízes e aquelas juízas ali. A palavra Dan, como eu falei, já é um juiz num sentido mais geral. Por exemplo, Dan, juiz, eu já falei. I é meu, então Dani, meu juiz. Daniel, Deus é o meu juiz. Percebeu? Deus é o meu juiz. Esse é o sentido da palavra Daniel. E a palavra Shofet é juiz num outro sentido, aquele que liberta o povo. Agora, sendo juiz nesse sentido mais militar da palavra, ou simplesmente no sentido jurídico dela, o que nós podemos aprender da ideia do juízo divino através do santuário? Eu vou convidar você a ler comigo uma passagem que está na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Assim diz: porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Percebeu? O juízo de Deus começa pela casa de Deus. Quando a gente vê isso na Bíblia, a gente pensa assim, peraí, mas tem alguma coisa errada, porque quem vai a juízo é quem está sendo acusado de alguma coisa, é quem está em falta. Aliás, aqui no Brasil, pelo menos na nossa cultura, um dos grandes méritos de uma pessoa é falar assim, eu não tenho nenhuma passagem pela polícia. E outros vão, eu sou melhor do que você, porque além de não ter nenhuma passagem pela polícia, eu não tenho nenhuma demanda legal contra o meu nome está limpo. Pode procurar aí naquele site lá de ações pendentes, não existe nenhuma ação contra o meu nome. Isso até facilita na hora de você fazer o financiamento de uma casa própria, de um carro ou de um empréstimo bancário. Quando você não tem nenhuma causa judicial contra o seu nome, isso facilita que o empréstimo lhe seja dado. Porque acredita-se, pelo menos culturalmente, que quem é acionado judicialmente é porque tem alguma pendência ou, pelo menos, é acusado de ter alguma pendência. Nesse caso, quando vamos para a Bíblia,
Será que é isso que a Bíblia quer dizer quando fala que o juízo vai começar primeiro pela casa de Deus? Para eu dar uma ponte com o santuário, eu quero convidar você a ler também o que está em Apocalipse, capítulo 11, versículos 1 e 2. Apocalipse, capítulo 11, versículos 1 e 2. Diz assim: Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: levante-se e vá medir o santuário de Deus, o altar e os que adoram no santuário. Vá medir o santuário de Deus. Bom, o que significa esse medir o santuário de Deus? O que tem isso a ver com o juízo? E o que podemos aprender sobre esse tema do juízo à luz do santuário e do evangelho? Então vou voltar com você aqui para a nossa maquete, que nos acompanhou durante toda a semana. Hoje nós vamos nos despedir dela, quer dizer, despedir em termos, porque em breve ela estará exposta no Museu do NASP, que já está sendo construído, tá bem? E vamos falar dessa visão de João. Uma vara foi dada a ele. Em grego, a palavra para vara, ali para caniço, é cálamos. É como se fosse um pedaço de bambu mesmo, não um bambu como a gente tem aqui hoje. Seria mais como um junco, ou a haste de um papiro, como aqueles que nascem muito ali no rio Nilo. Então João pegou aquela haste daquele junco, e a voz deu: João, mede o santuário, mede o altar, mede os que adoram nele. Este ato de medir é uma expressão idiomática da Bíblia que significa julgar. Jesus, por exemplo, no Novo Testamento falou: olha, com a medida que vocês medirem, vocês também serão medidos. Isto é uma expressão idiomática que eu vou explicar para você. Na verdade, até abrindo um parênteses aqui, eu tenho guardado em casa já há um bom tempo, ainda não consegui tirar da gaveta para terminar, os rascunhos do que eu pretendo fazer, que seria um dicionário de expressões idiomáticas da Bíblia. Porque nós estamos cheios de expressões idiomáticas e gírias no dia a dia que não nos causam desconforto porque estamos acostumados a falar assim. Por exemplo, ninguém fica assustado de eu chegar em casa e falar assim: nossa, hoje eu estou morto de cansaço. Ninguém vai pensar que o morto se cansa. Muito menos quando um rapaz fala: pode deixar, aquela ex-namorada vai comer aqui na palma da minha mão. Ninguém pensa que ele vai colocar um pouco de comida, ela vai vir comer aqui. São expressões que usamos no dia a dia, e a Bíblia também tem essas expressões. Então, quando a gente fala, por exemplo, assim, olha, na dúvida não ultrapasse, nós estamos apenas fazendo uma comparação com aquela situação de estrada que você não está vendo do lado de lá, então é melhor não ultrapassar, mas pegamos aquilo e transformamos numa expressão idiomática. Assim também com a Bíblia, ela é repleta de expressões idiomáticas, e uma das expressões idiomáticas da Bíblia é a similaridade que fazem entre o ato de medir e o ato de julgar. Então, se eu dissesse em linguagem bíblica, eu vou medir você, significa eu vou julgar você. Então, quando Deus deu uma vara na mão do profeta e falou: mede o santuário, significa vamos julgar o santuário. Começou. E o texto de Pedro, que eu citei no início, fala justamente que este julgamento, esta medição, começa pela casa de Deus. Se você olhar depois com calma na sua Bíblia, Ezequiel capítulo 40, uma ordem similar é dada ao profeta, assim como foi dada no Apocalipse. Deus mandou que o profeta pegasse, não dessa vez uma vara, mas uma corda, e medisse o santuário. Agora, se o julgamento de Deus começa pela casa de Deus, pelo povo de Deus, significa que todos nós seremos julgados, todos nós passaremos pelo juízo. Se assim é, em que sentido devemos ver esse julgamento? Como algo a temer ou algo a desejar? Aqui que está um segredo muito importante. Muitos julgamentos eram feitos na porta do santuário. E também na porta do santuário era onde a pessoa ia pedir justiça. Noutras palavras, no contexto da Bíblia, julgamento não é apenas para quem está em falta, ou para quem tem um débito, ou uma acusação, ou uma ação pendente contra ele. O julgamento também contempla aquele que busca justiça. Mas nós não temos justiça em nós mesmos. Qual justiça então nós buscamos? Não o meu direito, a justiça de Cristo. E ao buscar a justiça de Cristo, eu estou pedindo muito mais do que simplesmente um nome limpo na praça.
eu estou pedindo salvação, estou pedindo redenção, eu estou pedindo a completude daqueles 3 elementos que eu mencionei no nosso encontro de ontem, da justificação, da santificação e da glorificação. Estou clamando pela volta de Jesus. Quando você está com alguém doente no hospital e você clama a Deus, Senhor, cura, você está pedindo justiça. Quando você está aflito nesse momento aí, passando por alguma dificuldade, alguma provação, alguma calúnia, você clama, Senhor, justiça. Não justiça sua, mas a justiça de Cristo. E quando você também está em pecado, você clama, Senhor, justiça. Todas as vezes que você vê algo horrível acontecendo no mundo e suplica, Senhor, quando é que Jesus vai voltar? Você está pedindo justiça. Então a justiça, mais do que algo do qual eu devo correr, é algo que eu devo desejar, ansiar, implorar a Deus. E como é que nós podemos pedir a justiça dia após dia? Esta é a pergunta que eu quero deixar para você refletir nesse nosso último encontro virtual da semana. Converse com as pessoas aí. Como no meu dia a dia eu posso, através dos meus atos, da minha boca, da minha fala, do meu linguajar, dos meus pensamentos, dizer para Deus, os anjos e o mundo que eu estou ansiando pela justiça? Você crê na volta de Jesus? Ou você anseia a volta de Jesus? Porque crer na doutrina verdadeira, bom, a Bíblia fala que os demônios também creem e estremecem. Em outras palavras, a condenação não é necessariamente para os descrentes. Se a condenação fosse para os descrentes, nenhum demônio seria condenado, porque a Bíblia fala que os demônios creem. A condenação é para aqueles que não creem de maneira a desejar o objeto da promessa, que é a vinda de Jesus. Por isso eu pergunto de novo, e você deve fazer essa pergunta para todos aí. Você crê nas promessas de Deus? Ou você deseja as promessas de Deus? Você apenas acredita que Jesus vai voltar? Ou você almeja a volta de Jesus? Você acredita na doutrina do santuário e do juízo investigativo? Ou você deseja que Deus julgue a sua causa? São as perguntas que eu deixo como reflexão para você nesta sexta-feira. E amanhã, como já foi colocado pelo pastor no início, eu quero reforçar o convite. Nós estaremos todos juntos aqui na igreja do NASP, Campus Engenheiro Coelho, para adorarmos a Deus. E eu convido você que ficou muito tempo sem vir à igreja por causa da pandemia, acabou isso. Em nome de Jesus, vem aqui adorar conosco. Vamos sentir cheiro de ovelha, sabe? Sentir cheiro de gente, ter o conforto, o carinho e o aconchego dos irmãos. Vamos voltar ao santuário, vamos trazer a nossa oferta ao Senhor, vamos cultuar ao nosso Deus e vamos juntos almejar a justiça de Deus. Unidos no Espírito Santo, vamos todos almejar o juízo e a volta de Deus. E antes da despedida, eu não posso deixar também de fazer o convite mais importante dessa noite. Continue o exercício de se reunir em sua casa com amigos, vizinhos e abrir a palavra de Deus. Você terá um lar abençoado. Os anjos de Deus vão todos os dias visitar a sua casa. E as pessoas, vizinhos que você convidar, vão perceber que aí pode não morar uma família perfeita, mas mora uma família que ama Jesus e quer convidar outros a irem juntos para o reino dos céus. Tá bem? Que a graça de Jesus esteja com você, dialogue sobre os assuntos que nós colocamos aqui e não esqueça de fazer a oração final. Que Deus abençoe você.